Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula Foco Acima de Tudo. Hoje estamos na apostila 2, Português, frente C. Então hoje estaremos na frente 2C, já que é a apostila 2. A nossa aula é a aula número 6. Me acompanhe, vamos lá. Hoje nós estaremos trabalhando uma aula que será utilizada durante essa nossa semana, que vai do dia 23 ao dia 27 de março, tá ok? Aulinha aí para as turmas terceira série A e terceira série B do Colégio Dinâmica. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho os textos argumentativos, e para isso, galera, presta bem atenção aí, hein? Começamos com essa tira em que os personagens dialogando, passam a falar da questão da argumentação. O primeiro personagem diz lá: há sempre dois lados em cada argumento. Se eu usar os dois, todos terão de concordar comigo. Ou não? Ou não. Então aqui nós já tivemos a discordância antes mesmo do convencimento, né? Mas a proposta de tentar utilizar os dois argumentos foi interessante, ou seja, tenho saída para os dois lados. Só que não é assim que acontece nos temas de redação. A banca examinadora quer que o candidato escolha um dos lados para poder fazer a sua arguição, a sua argumentação. Mas o que é o texto argumentativo? O texto argumentativo é aquele texto que busca, não é, de uma forma assim atenta, astuta, ele busca a adesão dos outros. Eu acho muito figurativo e interessante essa ideia de um imã sendo atraído, aqui atraindo, né, essas pessoas. E olha só quem que está aqui, imagina que é você, né, falando, discursando, as pessoas que vivem da retórica, não é? Como por exemplo advogados, promotores, pessoas que estão, por exemplo, na vida pública, políticos, vendedores, são pessoas que estão sempre buscando a atenção das outras. No seu caso especial, querido e querida estudante, você vai fazer essa atração através do seu texto. O seu texto aqui, nesse caso, é o texto escrito. Os exemplos de textos que envolvem argumentação vão desde o anúncio publicitário até os textos de opinião, inclusive textos religiosos. Se você se lembra do Padre Vieira e os seus sermões, é interessante você dar uma olhada lá nesses textos, hein, galerinha? Além de cair nos vestibulares, são textos de uma riqueza argumentativa sem igual. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão do Bom Ladrão, são sermões que marcaram, né, a nossa história, tanto da literatura quanto também do estudo dos textos argumentativos. Aqui eu fui buscar um escritor que inclusive foi contemporâneo do Padre Antônio Vieira, né, Gregório de Matos, e o seu poema A Jesus Cristo Nosso Senhor. Galerinha, presta bem atenção nesse poema, ô cidadão, presta atenção nisso daqui. Olha que coisa incrível, cara. Olha o que esse cara fez. Você está vendo que ele tem uma estrutura de soneto. Isso é coisa lá para a literatura, não vou entrar, nem vou abordar essas questões. Deixar para que, né, a literatura ela detenha essas questões. Mas eu quero ver com você isso aqui, ó. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a bradar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Esse é um texto fantástico. Primeiro porque ele é um texto altamente
humanista, porque aqui eu consigo enxergar o homem dialogando com Deus. E esse homem está fazendo uma barganha com Deus. Vamos analisar esse texto bem rapidinho, somente a parte semântica dele. Pequei. E aí, na sequência, o autor diz, mas não porque eu tenho pecado, eu me despi. E aí você tem que voltar um pouquinho o olhar aqui, olha. Me despi do quê? Da vossa alta clemência. Eu pequei, Senhor, mas eu não deixei de lado a ideia de que o Senhor é clemente com o pecador. E quanto mais eu peco, o Senhor tem perdoar mais empenhado, porque o meu pecado nunca é maior do que o amor de Deus para com os homens, nem é maior que a misericórdia de Deus para com os homens. Olha que raciocínio lógico esse indivíduo, esse ator, essa figura que está falando aqui. Imagino que o próprio Gregório, não é? Ele está falando com Deus. E aí ele vai fazer agora um momento aqui de explanação, onde ele vai argumentar. Senhor, se um pecado te deixa irado, quando há um arrependimento, pelo menos um gemido de arrependimento, tenho certeza que o Senhor vem logo a perdoar esse pecador. E aí olha o argumento. O Gregório vai lá na história bíblica e ele pega aquela passagem, aquela alegoria para alguns, aquele episódio para outros, em que há uma narrativa de um pastor que deixa as 99 ovelhas e volta para pegar aquela que ficou perdida. E o poeta se aproveita desse texto sacro e diz assim: eu sou uma ovelha perdida. Então, pastor, se referindo ao Senhor, me cobre, ou seja, venha me buscar, porque isso vai gerar uma glória e um prazer tão repentino. E ele vai dizer, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Olha como é que ele preparou aqui esse raciocínio. Só que aí ele vai dizer, mas me cobre, por favor, ou seja, venha em meu auxílio. Porque se o Senhor não vir em meu auxílio, ó Deus, o Senhor vai perder em mim a glória. O que você entendeu desse poema, meu caro? Aqui teve um jogo de raciocínio interessante, bem antropocêntrico mesmo. Deus, olha só, o homem precisa de Deus para lhe perdoar os pecados. Mas Deus nunca será glorioso se não tiver o homem para lhe dar glória. Olha que jogo de raciocínio fez o senhor Gregório de Matos. Concordar com ele, discordar dele, eu deixo para você, caro estudante. Apenas quis apresentar a ideia contida dentro do texto. Não podemos negar, um jogo de raciocínio muito interessante que na época do Barroco era chamado de conceptismo. Passemos e vamos para os nossos textos argumentativos. Aqui, algumas nuances que eu fiz, alguns destaques. Mas o que é um texto argumentativo? É um texto que existe para nos convencer, persuadir e influenciar o nosso ponto de vista, elaborado basicamente através de uma tese e de argumentos que sustentem essa tese. Aqui é uma estrutura de como que podemos articular esse texto: introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, o lugar da tese. No desenvolvimento, é o momento em que eu desenvolvo o quê? Os argumentos. Esses argumentos são de factualidade, são de exemplos, são citações, são testemunhos. A conclusão é o momento da minha síntese, e no Enem ela vem com uma proposta de intervenção. As regras básicas, na introdução, ao expor a tese, seja uma tese simples afirmativa ou até interrogativa. A interrogativa é o modo mais fácil, a afirmativa é um pouco mais complicado, mas é aquela mais valorizada. Apresente-a de forma clara. Seus argumentos têm que ser pertinentes, então a escolha tem que ser muito bem feita, tem que ter lógica e articulação. É interessante você não ser redundante, não ficar repetindo o mesmo argumento, tá? É interessante você ofertar exemplos, provas, inclusive as concretas, dentro do seu texto.
O tipo de argumento pode vir por fatos, exemplos de autoridade, e também os estatísticos colaboram muito. Aqui a conclusão, que no caso do Enem, é aquela conclusão que traz uma proposta de intervenção. Essa aqui é a conclusão mais clássica, né? Essa serve, olha, para a FUVEST, serve para o ITA, algumas federais, como a do Rio Grande do Sul, que cobra dissertação. Então está aqui um modelo de como fazê-lo. Tudo bem? Aqui eu queria trazer para vocês o quanto que também na hora de desenvolver o texto dissertativo, você pode desenvolver a partir dessa relação de causa e consequência. Dá uma olhadinha nessa música aqui. Aqui eu tenho uma letrinha de música. Essa música fez muito sucesso ali final da década de 90 e início dos anos 2000. A música é chamada Fico Assim Sem Você, da dupla Claudinho e Bochecha, na época dupla, né? O primeiro cantor ali, o Claudinho, acabou falecendo, ficou apenas o Bochecha. Essa música aqui, ela tem uma relação muito forte de causa e consequência. Então, acontece alguma coisa se condicionada a um outro evento anterior. Então, eu sou assim sem você. Mas por que eu sou assim sem você? E por que é que tem que ser assim? E aí ele começa uma divagação, ele começa uma comparação, ele começa a mostrar para você por que ele é assim, sem a figura da amada. E aí, nesse jogo de causa e consequência, ele vai mostrando para nós o porquê que ele é da maneira que é. Porque falta alguma coisa, tá ok? Eu vou pedir para você ler essa música, dar uma olhadinha nela e ver como que eles fizeram o jogo de causa e consequência dentro dessa música, tá ok? E aqui algumas dicas para você quando o Enem ou até mesmo um vestibular, né, ou banca que cobra a dissertação, te colocar diante de temas polêmicos. 6 passos bem rapidinho. Primeiro, a informação é tudo para a gente. Logo, as atualidades devem fazer parte da sua vida. Segundo, estude diferentes pontos de vista sobre o assunto em pauta. Nunca se feche. De repente você vai ter mais argumento num ponto de vista que você não concorda tanto, mas tem muita coisa para dizer, do que de repente aquele ponto de vista que você defende, para o qual não tem argumento nenhum. Então, nesse momento é uma crise de ética, mas é uma crise também de texto. E aí você tem que decidir por onde que você vai. Faça uso de bons argumentos para embasar sua opinião. Não se esqueça, os argumentos têm que ter boa fundamentação. Preze sempre pelo respeito ao expor seus argumentos. Os direitos humanos ainda influenciam, e ainda bem que influenciam, para que a gente não tenha afirmações de caráter ofensivo, preconceituoso, que citem a violência e a discriminação. É fundamental que a gente tenha essa visão, né, baseada na conduta, na boa conduta, pautada na ética. Fique atento ao significado das palavras empregadas. Nem sempre utilizar aquele termo que você foi lá para o dicionário é interessante, tá ok? Fique também atento naquelas palavras que, quando estão perto uma da outra, gera para quem lê um mal-estar, né? Porque são palavras que, quando juntas, podem gerar expressões jocosas, que podem virar, inclusive, piadas. Conheça a estrutura do tipo de texto que está sendo cobrado, nesse caso, a dissertação. Tudo bem? Agora eu vou pedir para você que você abra comigo sua apostila lá na página de número 25. Quando você vai até a página de número 25, eu quero a proposta 1. Vou começar apenas aqui a leitura da proposta. Releia o artigo Médicos são liberados para a vida profissional sem controle de qualidade, do médico e escritor Drauzio Varela. E escreva um texto no qual você se posicionará a respeito da opinião defendida por ele no artigo.
Seu texto deve fazer referência ao artigo, marcar uma opinião explícita a respeito da visão do Varela e mencionar ao menos um argumento utilizado por ele, ou para ajudar a sustentá-lo, ou para refutá-lo. O texto é pequeno, viu, pessoal? É de 10 a 15 linhas. Quem quiser fazer de 22 ou de 20 a 30, não tem problema. Mas é um pequeno ensaio. Vale a pena você ficar ali entre 12 a 17 linhas, seria uma quantidade legal. Tudo bem? Bom exercício para vocês. Está dado aí o que nós queremos para essa semana. Estamos juntos com vocês. Estamos online, mas estamos acompanhando o seu progresso acadêmico. Fica com Deus. Tudo vai passar. E vai passar e nos deixar sempre mais fortes. Sempre foi assim na humanidade, não vai ser diferente no século XXI. Tamo junto, galerinha. Um beijo, um abraço. Valeu, cidadão. Tchau, tchau.